Você já refletiu sobre o verdadeiro sentido da caridade? Todas as religiões a mencionam, mas o significado autêntico dessa virtude permanece, ainda hoje, incompreendido por muitos. Quando se fala em caridade, a primeira imagem que surge na mente de muitas pessoas é a doação de dinheiro ou de recursos materiais. Mas seria apenas isso? O capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a ir muito além, a questionar o que significa verdadeiramente ser uma pessoa caridosa em essência. Ao introduzir o tema, Allan Kardec inicia o capítulo 13 com a célebre frase de Jesus: "Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita." Essa imagem extraordinariamente poderosa está registrada no Evangelho de Mateus. Ela define a essência da ajuda modesta. A caridade autêntica dispensa testemunhas, publicidade. Ela acontece de forma discreta, no silêncio, longe dos holofotes. E há algo notável aqui. O Espiritismo aprofunda essa compreensão, revelando que existem essencialmente duas motivações distintas por trás do ato de dar. De um lado, existe a caridade realizada com orgulho, aquela que busca o reconhecimento imediato, o aplauso, a admiração alheia. Sua recompensa é terrena e instantânea. Do outro lado, encontra-se a caridade verdadeira, que não se preocupa com a opinião dos outros, mas com a elevação espiritual. As recompensas, neste caso, são de natureza completamente distintas. Aqui reside o ponto central. Quem pratica o bem apenas para obter visibilidade e elogios já recebeu o seu pagamento integral. A satisfação do próprio ego, a admiração das pessoas. Nada mais. A transação está completa. Como nos ensina o texto sagrado, Deus nada mais deve a essa pessoa. Além disso, resta ainda a questão do orgulho, uma dívida espiritual a ser saldada posteriormente. Voltemos agora nossa atenção para outro aspecto. Ao invés de refletir sobre o motivo pelo qual se dá, consideremos o valor daquilo que é doado. E para essa compreensão, não há ensinamento mais tocante e esclarecedor do que a parábola do óbolo da viúva contada por Jesus. Imagine a cena. Jesus observa as pessoas realizando suas doações no templo. Chegam pessoas ricas, portando grandes fortunas, e depositam quantias generosas, uma fração daquilo que lhe sobrava. Em meio àquele movimento surge uma viúva muito pobre e deposita ali 2 pequenas moedas de valor irrisório. É nesse momento que Jesus transforma completamente nossa compreensão sobre o verdadeiro valor das coisas. Ele chama os discípulos e declara: essa viúva pobre ofertou mais do que todos os outros. Por quê? Porque os demais deram de suas sobras, daquilo que não lhes faria falta alguma. Ela, porém, deu do essencial. Ofertou de fato tudo o que possuía para viver. Eis a grande lição dessa passagem. O valor de um gesto de caridade não reside na quantidade material doada, mas na magnitude do sacrifício que representa para quem o pratica. O ouro do rico, que nenhum esforço lhe custou, tem peso infinitamente menor na balança espiritual do que aquelas 2 pequenas moedas da viúva, que constituíam seu único sustento. A caridade verdadeira envolve, portanto, renúncia pessoal. Mas consideremos agora uma forma de caridade que não envolve recursos materiais. Adentremos um campo talvez ainda mais desafiador, a caridade moral. O que seria, então, essa caridade moral? O texto a define de maneira clara. É a prática de nos suportarmos mutuamente. É aquela caridade que nada custa materialmente, mas que, segundo o Espiritismo, revela-se frequentemente a mais difícil de todas. Por quê? Porque não desafia nosso bolso, mas nosso orgulho, nossa paciência, nosso caráter. Como exercitamos essa virtude no cotidiano? É simultaneamente simples e extraordinariamente difícil. É saber permanecer em silêncio para permitir que outra pessoa se expresse. É ignorar um comentário ofensivo. É não reagir a um olhar de desprezo. É perdoar as imperfeições alheias. Afinal, quem dentre vós não possui as suas próprias? E, acima de tudo, é zelar cuidadosamente para não ferir o amor próprio de ninguém. Além da caridade moral, a beneficência autêntica possui outra característica essencial. Ela é proativa. Não permanece inerte aguardando que alguém solicite auxílio. Os textos espíritas falam justamente dos infortúnios ocultos. Aquelas dores que permanecem silenciosas, de pessoas que sofrem em segredo por vergonha ou orgulho. A
generosidade verdadeira busca ativamente essas tristezas escondidas, sabendo encontrá-las onde quer que se ocultem. Tudo isso nos conduz a outro pilar essencial da caridade, o desapego absoluto. É doar sem esperar absolutamente nada em troca. É o espírito da ajuda incondicional. Surge então aquela questão que toca profundamente o coração. E quando ajudamos de boa vontade e recebemos apenas ingratidão em retorno, isso não desanima? Não desperta o desejo de cessar a prática do bem? A perspectiva espírita sobre esse tema é verdadeiramente transformadora. Primeiro, se praticamos o bem apenas esperando agradecimento, isso já constitui uma forma de egoísmo, não de caridade. Segundo, a ingratidão pode ser compreendida como uma prova de nossa perseverança em fazer o que é correto. E o mais reconfortante, o bem que realizamos jamais se perde. É como uma semente plantada. Pode demorar, mas inevitavelmente germina. E ainda assim que a pessoa esqueça, Deus não esquece. Chegamos finalmente à concepção mais ampla de todas, a expansão máxima desse conceito. A caridade autêntica não pode ter fronteiras, não pode ter divisões, não pode ter preferências. Ela é um chamado ao amor universal. A pergunta é bem direta. Será que a gente deve escolher para quem fazer o bem? Ajudar só quem pensa como a gente? Quem reza na mesma igreja? Quem pertence ao nosso grupo? A resposta que os espíritos nos dão é um não bem grande. O objetivo é justamente o contrário. É quebrar essas barreiras, essas panelinhas. Somos todos irmãos. A caridade genuína não pergunta a religião, a opinião política ou o time de futebol antes de estender a mão. Aliás, ajudar quem pensa diferente de nós talvez seja a maior prova de caridade que a gente pode dar. E assim, a gente termina com essa ideia que é simplesmente gigante. A caridade não é só mais uma virtude no meio de tantas outras. Não. A caridade é a virtude de base. É a fundação que sustenta todo o edifício das nossas outras qualidades. Sem ela, a fé fica fraca, a esperança se abala. É ela que segura tudo de pé. Então, se a caridade é tudo isso que a gente viu, se é a chave para a paz espiritual e o grande remédio para as dores da vida, fica aqui uma reflexão para a gente levar. Como é que as nossas atitudes de hoje, as grandes e pequenas, as que todo mundo vê e as que ninguém vê, estão construindo o nosso amanhã?